Olá, meu nome é Yara Furuzawa, eu sou psicóloga clínica e antes de iniciar a apresentação desse trabalho, eu gostaria de agradecer à equipe do Congresso por essa oportunidade que a gente está tendo de expor os dados da nossa pesquisa, dizer que é uma pesquisa com um foco muito intenso, né? É uma pesquisa que tem um caráter muito pessoal, né? A gente está falando aqui de violência de gênero, então não foi tranquilo a realização dessa pesquisa e é por isso que eu gostaria de agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar apresentando aqui alguns dados que eu e minha colega nós conseguimos coletar sobre a realidade da violência de gênero e da sexualização precoce aqui na nossa região. O título do nosso trabalho é Sexualização Precoce e Violência de Gênero em Mulheres da região Sul e Centro-Sul Fluminense, ou seja, a gente faz o nosso recorte aqui no estado do Rio mesmo, região Sul e Centro-Sul, e nós conseguimos nós conseguimos a resposta, a adesão de 1.012 mulheres para responder um formulário de 13 tópicos que foi enviado digitalmente. É um formulário que ele era linkado ao e-mail, então não sendo possível assim com que a pessoa respondesse 2 vezes, também é um formulário que foi enviado apenas para mulheres, grupos de mulheres e coletivos femininos. Outra coisa também é que ele foi passado no mês de junho de 2020, durante a pandemia, e nós fechamos o questionário após um mês. Acreditamos que se a gente tivesse mantido o questionário aberto durante mais tempo, provavelmente nós teríamos um número maior de respostas, mas acreditamos que trabalhar com um número de 1.012 mulheres já mostra um quadro muito significativo, muito relevante aqui para a nossa região. E também abrimos um espaço no final, porque o formulário em si, ele tinha 13 tópicos de marcar, de múltipla escolha, e ao final nós deixamos um espaço para que algumas mulheres, caso quisessem, caso ficassem confortáveis, deixassem relatos, né, histórias, questões pessoais, sobre como que foi, não lidar, mas como que foi experienciar ou a violência de gênero ou a sexualização precoce, que é uma vertente da violência de gênero. E nós tivemos os relatos escritos de 312 mulheres, que é muito material, então não seria nem possível, né, tentar resumir esses 312 relatos por aqui, mas o nosso material logo vai estar disponível. Então, eu gostaria de rapidamente apontar algumas análises que nós fizemos. A primeira é que dentro dessas questões, dentro desse questionário, um deles era sobre se a mulher em questão já havia se sentido coagida psicologicamente ou de alguma outra forma a praticar atos sexuais. E 98% dessas mulheres respondeu que sim. 98% representa 999 mulheres. A gente está falando aqui de um quadro de 1.012 mulheres, onde 999 colocam que já se sentiam coagidas psicologicamente ou de alguma outra forma a realizar práticas sexuais. E 72,2% coloca declaradamente que já sofreu violência sexual. E outra questão que nós colocamos também é se algumas mulheres acreditam que já sofreram violência sexual. Colocamos embaixo a definição de violência sexual e nós temos a resposta de 72,2% dessas mulheres. Outro dado também que eu acho importante ressaltar aqui é que 32% afirma que sofreu agressão física, né? Para quem não sabe, 32% dessa pesquisa equivale a 323 mulheres, né? Então, eu peguei apenas alguns dados aqui da região para colocar nessa apresentação, até por conta do nosso tempo, mas eu gostaria de promover aqui, deixar aqui uma reflexão, colocar que a violência de gênero, a sexualização precoce ainda são violências muito frequentes aqui na nossa região, que mulheres sofrem violências todos os dias, e eu acredito que esse trabalho, essa pesquisa, pode funcionar futuramente como uma ferramenta para a promoção de políticas públicas que visem o bem-estar de mulheres aqui da nossa região.
Então, muito obrigada pela oportunidade e agora eu deixo a palavra com a minha amiga a pesquisadora Laura. Olá, eu me chamo Laura Oliva, sou estudante de licenciatura em Biologia e junto com a minha colega a psicóloga Yara Furuzawa, vou apresentar o trabalho intitulado Sexualização Precoce, Violência de Gênero contra Mulheres na região Centro-Sul Fluminense. Os estudos sobre violência de gênero se iniciaram no Brasil na década de 80, com grupos feministas e grupos de estudo acadêmico, que perceberam que diversas violências ocorriam simplesmente pelo fato do gênero, e também que essas violências eram relativizadas, descredibilizadas. Então, com essa pressão, foram criados institutos, ONGs, delegacia especializada em atendimento à mulher. Houve também mudança na legislação para tipificar a violência em 5 classes, entre elas violência sexual, moral, patrimonial, psicológica e violência física. A sexualização precoce, ela também é considerada um tipo de violência, uma vez que essas meninas e adolescentes não sabem identificar que estão sofrendo uma violência. Elas não sabem denunciar e assim esse processo se perpetua. E toda a nossa cultura aceita esse tipo de violência e até reforça, muitas vezes em falas como assim: ah, ela já é a mocinha, olha esse corpo, ah, vai dar trabalho quando crescer. Então eles pegam frases que são ditas a adultos e trazem para o ambiente infantil. A mídia também colabora com esse comportamento. Nesse contexto todo, estudos do Ministério da Educação demonstram que cerca de 18% das evasões escolares de meninas ocorre devido a gestações na infância ou adolescência. Essas gestações podem ocasionar aumento do número de óbito materno, abortos indesejados, evasão escolar, como já foi dito antes, e no contexto da evasão escolar, elas vão ter dificuldades em entrar no mercado de trabalho futuramente. Isso pode acentuar ainda mais as violências e deixar essas mulheres ainda mais vulneráveis. Também, cerca de 36% das mulheres casadas ou em união estável no Brasil têm menos de 18 anos. Aqui a lei permite os casamentos a partir de 16 anos, mas, apesar disso, não é o que ocorre na prática. E com isso também vai ocorrer a diminuição do contato com essas meninas em outros ambientes, podendo invisibilizar até mesmo outros tipos de violência. Quando uma menina sofre esse tipo de violência na infância ou na adolescência, ela pode acarretar em traumas e vai dificultar que ela tenha relacionamentos saudáveis no futuro ou que ela se relacione de uma outra forma com outras pessoas. Sendo assim, torna-se importante que esteja posto em prática o Plano Nacional de Educação na temática que fala de educação sexual e de gênero, pois isso já está no papel, porém não é colocado em prática.